Olá e bem-vindo a mais uma aula da Academia Breaking My Limits. Hoje estou aqui, Francisco Passão, para te trazer uma aula sobre nada mais, nada menos do que o butt wink, ou o arredondar da bacia no agachamento. Portanto, hoje, como vamos ter aqui uma aula um pouco mais prática, mas com uma componente aqui teórica para começar e arrancar, sem mais demoras, vamos atacar aqui diretamente o que é isto, o butt wink, o que é que causa o nosso butt wink, qual é que é o impacto e que implicações é que isto terá no teu treino, no teu crescimento das tuas pernas e no evitar ou prevenção de lesões e, finalmente, que soluções é que tu podes ter caso tu tenhas este butt wink, tendência para isso, ou caso isto seja algo super inerente a ti, como é que poderíamos resolver isto na prática? Sem mais demoras, já nos perdemos aqui. O que é o butt wink? O butt wink essencialmente é aquilo que nós chamamos a retroversão da bacia no fundo do agachamento. Portanto, quando olhamos aqui para estes dois casos de agachamentos, o butt wink é aqui este caso mais da esquerda, onde vemos o arredondar da coluna e da bacia nos últimos graus do teu agachamento, mais lá em baixo, em vez de te manteres numa posição mais reta. Muitas vezes isto significa que a tua anca roda para trás, portanto o osso da bacia roda para aqui e a tua lombar entra em flexão, ou seja, em vez de teres a tua coluna numa linha, ela começa a arredondar. Está bem? Isto muitas vezes é confundido ou interpretado como um mau agachamento. No entanto, nem sempre é necessariamente mau, e já vamos ver isto mais à frente, mas também muitas vezes é apenas uma questão de mobilidade ou até mesmo da tua estrutura anatómica, ou seja, da forma como tu foste construído ou construída à nascença, está bem? Portanto, basicamente o butt wink é este arredondar que geralmente não se procura tanto no agachamento, está bem? E o que é que causa este butt wink? A primeira causa, ou se calhar a principal causa do butt wink quando tu tentas fazer um agachamento profundo até lá abaixo é a tua mobilidade do tornozelo. Como tu não consegues fletir mais o teu tornozelo, portanto, para te dar aqui um exemplo prático, hoje vamos ter aqui imensas coisas a acontecer neste background, que provavelmente não foi o melhor escolhido para esta aula. Quando nós fazemos o agachamento, se tu já não conseguires, aliás, estás-me aqui um segundinho, vamos fazer aqui um zoom out, para teres aqui um acesso maior. Se tu não conseguires avançar mais os teus joelhos, o que tu vais fazer é compensar com a bacia. Tu vais compensar com a bacia, vais compensar com a bacia, vais compensar com a bacia, depois vais chegar a um ponto onde isto aconteceu. Está bem? Quando tu te mantens aqui, repara que eu tenho a minha coluna direita, tudo na mesma linha, tranquilo. Agora, se eu fizer aqui, a minha coluna já arredondou, particularmente aqui. Está bem? Isto aconteceu porquê? O meu joelho já não conseguiu avançar mais e eu não me consegui manter direito. Tive que compensar, dobrando-me um pouco à frente. Está bem? Quando nós falamos de mobilidade dos tornozelos, geralmente é isto. É a tua capacidade de o teu joelho avançar mais em relação ao teu calcanhar, sem que ele levante do chão. Está bem? Depois disto, temos também um encurtamento nos isquiotibiais, digamos, uma falta de flexibilidade nos posteriores da coxa, está bem? Comprimento ou estrutura do fémur, e aqui já é uma questão anatómica, portanto tem a ver com quão compridas são as tuas coxas e como é que o teu fémur, portanto o osso daqui de cima da coxa, encaixa na tua anca, está bem? Obviamente a amplitude, quanto mais fundo tu fores num agachamento, mais tendência terás para chegar a um butt wink. Por norma, agachamentos até ali à paralela, raramente verás um butt wink. É quando começas a querer ir ao tradicional ass to grass, portanto, sentar o rabo no chão, ir o mais abaixo possível, é que tu começas então a ver algum butt wink. Está bem? Obviamente isto são questões um bocadinho mais normais, mas também pode ser por qualquer um destes três pontos, seja a tua falta de controle, especialmente no final da descida, portanto, e agora vamos voltar aqui à parte vamos pegar aqui nestes três pontos: falta de controle, posição dos pés barra anca e o stacking da coluna barra bacia, que é basicamente a tua falta de controle será quanto mais, se tu ainda não controlas perfeitamente o teu agachamento, quanto mais rápido tu vais para lá, mais força tu vais ter a exercer para baixo, também mais dificuldade tu vais ter a controlar o movimento. Portanto, o que vai acontecer é que
Se eu vou, mais fácil vou fazer isto. Contrapartida, se eu controlar o movimento, mais facilmente tenho noção do que é que está a acontecer com a minha bacia ou não, está bem? Para poder então controlar se há um butt wink ou não. Okay? Portanto, muitas vezes a falta de controle ou o excesso de velocidade, particularmente, e vemos isto muitas vezes até num contexto de hipertrofia. Eu controlo, mas aqui que é difícil, quase deixo para subir, ganho este balanço elástico para subir, é fácil de, ganhando o balanço elástico, esta parte aqui, que eu desligo e rodo um bocadinho aqui a minha coluna. Também entre metal butt wink. Em segundo ponto temos a posição dos pés, ou da anca na execução. E aqui falamos de, muitas vezes, malta de dizer tens que estar nesta posição, pés à largura da anca, a apontar para a frente. E isto é decidir que tu vais agachar melhor nesta posição. Mas, podendo dar aqui um exemplo prático, se eu fizer um agachamento puramente neste plano, puramente para a frente, eu vou até aqui. E já não consigo muito mais. Repara que eu vim, aqui já começa a rodar para mim. Olha o que acontece se eu rodar para o lado. Estou aqui e aqui. E eu só fiz isto. Só rodei os meus pés para o lado. Portanto, desta posição, daqui, eu só os rodei para o lado. Está bem? Nem joguei com o afastamento. Muitas vezes, o problema por trás de conforto ou desconforto, butt wink ou não butt wink, num agachamento, vem do teu posicionamento dos pés. Não tens de seguir esta linha reta. Podes perfeitamente rodar os pés, o típico 10 para as 2, um pouco mais. Não tem de ser à largura da anca, pode ser um pouco mais afastado. Há malta que se dá muito melhor com o sumo squat e se calhar um sumo squat mais assim. Está bem? É uma questão de encontrar a posição mais confortável para ti. Finalmente, é o stacking da coluna com a tua bacia. Portanto, tendencialmente, e é normal que tu penses muito nisto, ou numa fase inicial, que é peito para fora, peito para fora, peito para fora. Ok, mas quando tu crias o peito para fora, uma das coisas que tu também estás a fazer, e agora tenho que apertar isto mais para se conseguir ver, é isto. Repara na minha coluna. Peito para fora, peito para fora. E eu estou aqui a criar esta curvatura na minha lombar. Está bem? O que não é necessariamente mau, mas por vezes retira-te margem de movimento. Porque tu começas já aqui. Então, e se em vez disso, em vez de tu começar arqueado para fora, ok, vamos começar com isto tudo na mesma linha. Como se eu quisesse uma linha reta desde o ponto mais alto da minha cabeça até ao meu cóccix. Em qualquer momento do meu agachamento. Isto muitas vezes vai significar, ok, eu estou aqui com a bacia para trás, estou com o tronco ligeiramente inclinado, mas não estou arqueado. Estou daqui e eu vou manter essa linha. Ok? Portanto, trazendo aqui outro ponto, vamos imaginar que isto é a barra. Eu estou aqui e eu, em vez de isto, não, estou stacked. Às vezes até mesmo baixar contrair o meu abdominal para baixar as costelas, aproximar as costelas da minha bacia e manter-me aqui. E agora vou. Eu não preciso de estar exageradamente para fora. Eu não quero colapsar, mas posso estar aqui direito. E estar direito é estar na mesma linha, não é estar arqueado. Okay? Muitas vezes quando tu arqueias, repara que o arquear significa também rodar a bacia, eu vou ter que ir buscar esses graus rodando-a depois outra vez. Enquanto que se eu estiver sempre aqui stacked, é mais fácil. O que muitas vezes vai significar começar o agachamento não de uma posição super direita, eu não estou aqui, não, estou ligeiramente inclinado, mas todo eu na mesma linha reta. Ok? Depois disto, será que é problemático termos este butt wink? Até um certo ponto não. É relativamente normal, principalmente se estiveres a fazer um agachamento descalço ou com calçado normal e com a barra às costas,
para a maioria das pessoas vai acontecer um ligeiríssimo butt wink. Está bem? Isto que vemos aqui é um butt wink já exagerado. Mas isto que vemos aqui, ele já está a começar a entrar em ligeiro butt wink, está tranquilíssimo. Ok? Os principais sintomas que tu terias a ter em conta quando vês um butt wink é maioritariamente se há dor lombar associada, se o início do butt wink é muito rápido, portanto, se é um colapsar agressivo, rápido, principalmente quando as descidas são muito rápidas no agachamento. Se acontece muito cedo, por norma, o butt wink só acontecerá da paralela para baixo. Está bem? Isso, obviamente, isto te impede de aplicar carga com segurança. Mas, geralmente, um ligeiro butt wink vai ser ok ou expectável. Nós só não procuramos um butt wink quando ele vem muito rápido ou quando ele é muito exagerado, que geralmente significa que também começou muito cedo no agachamento. Tá bem? E geralmente, para ele começar muito cedo no agachamento, é mesmo uma questão técnica ou de controle motor, que acaba por ser mais ou menos a mesma questão. Tá bem? Agora, como é que nós resolvemos isto? O primeiro ponto que vimos foi a posição dos pés. Portanto, como é que tu vais colocar os teus pés no agachamento vai sempre determinar a melhor amplitude. Quem diz de agachamento, diz de leg press e afins. Variações de agachamento não tens que trabalhar só nesta linha. Se precisas de rodar um bocadinho os teus pés e os afastar um bocadinho, falo. Está bem? Portanto, a primeira coisa a mudar ou a encontrar é a posição dos pés mais confortável para ti, a que te permitir descer com a coluna mais direita e controlada, com conforto, seja nos joelhos, seja na anca, seja nos pés, mantendo os teus pés na mesma linha que os joelhos e que a bacia. Portanto, aqui estou na mesma linha, aqui estou na mesma linha. Na mesma. Não estaria se fizesse isto. Ok? Portanto, se conseguires manter os teus joelhos, até podemos demonstrar isto, porque pronto, temos aqui o ponto de posição, a elevação dos calcanhares e o front loading. Nós podemos ver aqui os 3 pontos. O problema no agachamento não é se tu estás rodado ou não, é se tu rodas e colapsas. E que mesmo este problema é contornável. Ok? Portanto, se vais afastar, ok, tranquilo, deixa os teus joelhos ir na mesma posição que os teus pés. Está bem? Segundo ponto, vimos a posição dos pés, não precisas estar aqui. Segundo ponto, elevação dos calcanhares. Porquê elevação dos calcanhares? Se eu agachar, e agora a partir daqui com a minha posição mais confortável, se eu agachar aqui, estou tranquilo, estou com os calcanhares no chão. Imagina se eu estiver aqui. Repara a diferença. Mesmo para mim que com esta posição é super desconfortável, daqui estou aqui, daqui estou direito. Portanto, elevação dos calcanhares seria, porventura, pegar em 2 discos, ou idealmente se o teu ginásio tiver rampas, melhor ainda, porque a rampa consegues ter o pé todo apoiado, mas discos como discos de 2,5 ou de um 25, ou até mesmo em alguns casos 5 kg, discos mais espessos, vais colocar o teu calcanhar, e atenção que não é o pé todo, é apenas o calcanhar, a zona do calcanhar, ok? E apoiar o resto dos pés no chão. E daqui já consegues outra amplitude. É um salto alto, improvisado. Tá bem? Obviamente que se tiveres sapatos de agachamento ou já vem com o salto alto embutido, fica mais execuível nesse sentido. O terceiro ponto é onde é que tu colocas a carga. Portanto, atualmente temos várias opções de agachar, não é? O mais convencional acaba por ser sempre colocar a barra às tuas costas. Qual é que é o não problema, mas a implicação de teres a barra nas tuas costas? É que à medida que tu desces, esta barra vai fazer força para ali, certo? O que é normal. A barra faz força para baixo, portanto a barra vai fazer força e tenderá para aqui. Se tu colocares a barra mais à frente, ela tenderá a empurrar-te mais para trás e, portanto, fica um pouco mais fácil. Ficares mais aqui direito, está bem? Tal e qual como também a posição dos braços vai facilitar, ok? Portanto, tendencialmente, front loading, portanto, meteres a carga à frente, seja no front squat, seja num goblet squat, facilitará, até mesmo um safety bar squat até um certo ponto,
facilitará manteres a coluna mais direita, conseguires manter um agachamento mais vertical e com menos butt-wink nesse sentido. Está bem? Além disso, temos aqui depois as outras questões da execução, o stacking que demonstrámos há pouco, portanto, tentar manter tudo na mesma linha. Acima de tudo, stacking, não penses tanto em tentar manter tudo na mesma linha, mas sim não exagerar a expansão torácica. Pode fazer sentido e para muitas pessoas faz sentido porque estão colapsadas, mas não significa que todas as vezes tu tenhas que pensar peito para fora. Não. Há momentos onde isto serve para a pessoa não estar sempre aqui, mas idealmente tu queres manter aquela linha. Portanto, simplesmente stacking seria só preocupar-te com não exagerar para nenhum dos lados. Está bem? A descida lenta, especialmente lá em baixo. Especialmente nos últimos graus do agachamento. Pensa na descida lenta não como numa componente hipertrófica, neste caso, como gerar mais dano, passar mais tempo sob tensão, o que for, mas pensa no fazer uma excêntrica lenta como mais tempo para a pessoa controlar o movimento, ou para tu controlares o movimento, para tu dominares cada centímetro daquela amplitude e garantires que executas bem. Uma vez que tu consegues controlar aquela carga ou aquele movimento com uma descida lenta, aí sim começamos a acelerar. Está bem? Se não quiseres manter excêntricas lentas. Isto especialmente no maior alongamento, portanto, especialmente lá em baixo. Depois, avaliar a amplitude. O butt-wink vai acontecer, na vasta maioria dos casos, como disse, abaixo da paralela. O que significa que, se não quiseres ter que lidar com estes problemas, podes sempre fazer um agachamento até à paralela. Um box squat ou um pin squat, onde pões uma box, um banco, um pin, onde tu queres parar. Ok? Outra forma também de melhorar é fazermos ligeiras pausas perto dessa amplitude onde começa a acontecer o butt-wink. Uma pausa no alongamento nessa posição. Está bem? A última solução é sempre culpar os progenitores. Porque muitas vezes o butt-wink vai ser uma questão anatómica e aí a culpa é mesmo deles e tu é que não cortaste o fémur para ficar mais fácil. Estou, obviamente, a brincar com isto, ok? Finalmente, nem todo o butt-wink é um crime. Não é por tu fazeres um ligeiro butt-wink que vai haver grande problema. Está bem? A maioria dos casos é altamente anatómico, mas também é contornável com a elevação dos calcanhares. Podes sempre melhorar a tua mobilidade no tornozelo, que foi o meu caso. Por exemplo, isto é uma foto minha de há vários anos atrás, onde eu usava umas rampas para elevar os meus calcanhares para conseguir esta posição. Eu hoje em dia consigo esta posição sem precisar de rampas. Porquê? Porque foi melhorando a minha mobilidade do tornozelo. Como? Agachando mais, trabalhando gêmeos, pausa no alongamento dos gêmeos também. Porque foi desenvolvendo essa mobilidade. Agora, há casos onde é puramente anatómico. Principalmente aquelas pessoas que têm uma coxa muito comprida. É tramado para agachar fundo. Só que a verdade é que nem todos têm que agachar ass to grass. Tu não tens que agachar até sentar o posterior nos gêmeos. Não é obrigatório. Está bem? Há outras formas de agachar e trabalhar quadríceps ou glúteo extremamente pertinentes. Por norma, se tens dificuldade a fazer um ass to grass squat, não queres ter squat shoes, não tens como elevar os calcanhares, outras soluções muito úteis são, por exemplo, uma hack squat, uma leg press, um pendulum squat, o agachamento na Smith Machine, que de certa forma te permite enviar os joelhos mais para a frente com o apoio nas costas. Também, portanto, não tens de ficar preso a isto. No entanto, para a maioria das pessoas, tu consegues perfeitamente, apenas subindo um bocadinho os calcanhares e rodando a posição dos pés, encontrando aquele afastamento ou posição dos pés mais confortável para ti, onde consegues ter então depois aí uma grande diferença no teu butt-wink. Posto isto, espero que tenhas gostado da nossa aula de hoje, mais curtinha do que o habitual, mais direta aqui ao assunto, também. Já sabes, todos os alunos aqui da Academia, basta juntar-se aqui ao nosso plano anual para teres acesso a mais de 27 planos de treino prontos a seguir, com opções de 3, 4 ou 5 treinos por semana. Tudo aquilo que tu precisas para construir a tua dieta. Aliás, penso que este plano anual neste momento já deve estar avaliado à volta dos 600 euros, com tanta coisa que tens aqui, por apenas 84 euros por ano. Portanto, é uma oportunidade brava. Mas se apenas quiseres acesso às aulas e à aprendizagem, então, by all means, temos o nosso plano mensal por 7 euros por mês também, ou 6,99 por mês, onde tens acesso a todo o nosso conteúdo mais técnico e aulas assim como estas, inclusive é mais de 100 aulas que já temos todos os meses na nossa academia.
Espero que tenhas gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que tu tenhas, já sabes, basta entrares em contato connosco. Um grande abraço ou um grande beijinho e conto contigo já para a próxima aula. Não te esqueças, não repetir, fazer melhor. Bons treinos.